Boa tarde, pessoal, tudo bem? Missão difícil, né? Falar depois do almoço. Todo mundo ali, né, com um pouquinho de sono. Vamos tentar manter vocês acordados aí. Eu sou o Heitor, eu trabalho na Aboiça há 17 anos, 15 focado aí no mercado de palma e láuricos. Essa é minha verdadeira especialização, né? Fiz algumas palestras para a BISA, para a própria Embrapa e para a FIEMA, nesses dois casos mais focados no óleo de babaçu. E hoje vou apresentar também o Priante. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Priante, no mercado mais conhecido como Priante. Não tenho nenhum parente aqui no Pará, não que eu saiba. Já me perguntaram isso. Importante deixar claro aí, né? Sou graduado em Negócios Internacionais, com MBA em Agronegócio. Fiz alguns cursos de especialização na área de trading, como FOSFA, que é a Federação de Óleos, Sementes e Gorduras, que regula e arbitra todos os contratos internacionais. Do RSPO, sobre sustentabilidade, e alguns de qualidade da ASAGA, que é a Associação Argentina de Óleos e Gorduras. Sou especialista de óleo de palma e láuricos também, e eu fico responsável pelo setor internacional na Aboiça há 6 anos. Então, bom, a Aboiça, para quem não conhece, é a maior corretora de commodities da América Latina. Hoje a gente está há 35 anos no mercado. Dessa linha do tempo eu vou falar que importa, que é sobre a palma, né? A gente está aqui para falar disso hoje. Em 95 a gente foi a primeira empresa a colaborar aí na importação de palma e palmiste de origem América Latina. Antes era só origem Ásia, né? Bom, mais que brokers, corretores, nós somos especialistas no mercado que atuamos. E, bom, devido a essa especialização, a gente fornece informações de mercado a empresas como Reuters, Bloomberg, Vesper. Além de sermos membros de RSPO, FOSFA, OCS, somos parceiros de empresas importantes como Stonex, Datagro e outras. Bom, um dos motivos da gente ser especialista é porque a gente é dividido em unidade de negócio, então cada um fica focado numa família de produto. Eu e o Heitor, junto com outras 10 pessoas, a gente trabalha com óleo de palma e láurico, então toda a gordura de origem palma, palmiste e coco. Aí a Soft Oils trabalha com todos os óleos líquidos, que é óleo de soja, algodão, milho, canola. A Oleochemical Products trabalha com todos os subprodutos da cadeia, então ácido graxo, glicerina, lecitina. Animal Profit, que é a parte de rendering, então trabalha com toda a parte de óleos e gorduras, farinhas de origem animal. A Feed Ingredients trabalha com farelos para nutrição animal. E a Process, que trabalha com produtos, insumos para processos fabris, como soda cáustica, terra clarificante. Bom, hoje a gente tem negócio ativo em mais de 60 países ao redor do mundo. E, bom, vamos começar a falar do que importa aí. Hoje a produção mundial de óleo de palma está alcançando as 80 milhões de toneladas, tendo a maior concentração ali na Indonésia e Malásia, quase 85%. Tailândia vem crescendo bem. Nesse meio, o Brasil se encontra em 8º lugar, com uma produção estimada de 600 a 620 mil toneladas. Informação a qual a gente trabalha meio com estimativa dos nossos parceiros, e algo que a gente poderia trabalhar para o futuro aí é transformar, unir mais a cadeia de palma para a gente ter dados mais firmes e oficiais, né? É bem importante aí para a projeção. Falando um pouco sobre produção mundial de óleos e gorduras no mundo, tanto vegetal quanto animal, hoje a estimativa da produção é de 252 milhões de toneladas. Então, hoje a palma representa mais de 30% da produção mundial. E quando se a gente volta um pouco, o mundo
depende muito de Malásia e Indonésia, né? 1/4 da produção mundial de óleos e gorduras está concentrada ali. Então, bom, importante a gente fazer uma retrospectiva aí do que aconteceu no pré-pandemia. Não sei quem recorda, mas de 2017 a 2019, os preços de palma vinham caindo de forma acelerada. Os preços que eram trabalhados em $750 chegou a níveis de 400, 450 no mercado mundial, principalmente por conta da oferta que estava maior que a demanda, né? E como alternativa, os principais países começaram a buscar caminhos para aumentar a demanda. No caso, Indonésia e Malásia começaram a aumentar suas mesclas de biocombustíveis. E isso também, na parte de pequenos e médios produtores, isso estava sendo visto com maus olhos, né? Estavam enxergando a palma como pouco rentável nesse momento. E o mundo começou a presenciar alguns movimentos interessantes. E nesse período, em alguns países, muitos produtores começaram a migrar de cultura, porque eles estavam vendo a palma pouco interessante, e olhando a curva futura, ninguém imaginava o que ia acontecer aqui. Então, aqui na nossa região, na América Latina, o Equador, embora tenha tido problemas com o PC, né? Muitos ali migraram para a cultura da banana, entre outros. E, bom, isso foi um ponto crucial, porque aqui começaram a fertilizar menos, começaram a fazer alguns movimentos em Malásia e Indonésia, que no médio prazo teve uma reação. Então, no fim de 2019, os preços chegaram a níveis saíram de 400, 500, e chegaram a níveis de 800, 850. Poucos sabiam o que aconteceria, o que aconteceu em 2020, pandemia, né? De primeiro instante, preocupação aqui com a demanda, né? Todo mundo em casa, cada país piorando aí a cada dia uma notícia. Mas ninguém olhou de imediato que a nossa cultura ela é zero mecanizada, né? Então ela depende 100% da mão de obra humana. E isso resultou no aumento de preço até o fim de 2021, né? Porque a oferta de palma foi bem afetada com Covid, política de ficar em casa, poucas pessoas para levar cacho para as extratoras. Então, isso foi um ponto crucial. Chegando em 2022, a gente teve dois fatores determinantes. O primeiro, a guerra da Rússia e Ucrânia, que afetou todo o fluxo de soft oils ali, mais de 60% da produção de óleo de girassol encontra ali no Mar Negro, e também afetou muito o fluxo de petroderivados, né? Fazendo com que subisse o petróleo e todos os derivados. E, para piorar, o segundo movimento, vendo essa escalada de preço, o presidente Joko da Indonésia resolveu tomar uma ação um pouco inusitada, que foi o bloqueio das exportações em março de 2022, né, para combater a inflação local e manter seu povo, entre aspas, bem protegido. Só que tinha um outro lado da moeda, né? A cada uma semana, era 800 mil toneladas que eram estocadas. E qual era o outro lado da moeda? A Indonésia não tinha capacidade para armazenar. Então, aqui, o país começou a praticamente implorar para os grandes importadores, barganhando o preço para tirarem produto do mercado local, senão eles poderiam afetar de forma pior ainda a cadeia de palma e a produção mundial naquele momento. Então, os preços vieram despencando, até o fim de 2022. Aqui, esse movimento de alta foi principalmente por conta de Índia e China montando seus estoques. E, enfim, daqui de janeiro para cá, os preços vêm para baixo, principalmente por conta de outra vez um desbalanço aí entre oferta e demanda mundial.
principalmente por conta do Brasil no pico de produção de soja que a gente está tendo. Então, um pouco do histórico dos preços aí, dos principais óleos vegetais. Então, palma, girassol, canola e soja. E embaixo os spreads, então dá para a gente ver em cada acontecimento mencionado o quanto esse spread subia, e a palma ficava interessante para o mercado, só que agora esse spread do mercado físico em alguns países está até menor. Então a gente já tem óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola mais barato que óleo de palma, que na prática é um óleo mais barato do que os outros. Outro fator importante a se considerar, com o aumento das mesclas de biodiesel, analisar a palma com diesel se tornou algo crucial. Então, quando a gente olha a média dos últimos 5 anos do diesel para a palma, a gente via níveis aí de $150, e no pós-pandemia isso subiu para $300, né? Agora, a gente passou a analisar o pós-guerra, né? E o pós-guerra, a diferença do diesel para a palma é de $75. Nesse exato momento, está abaixo desses $75, então, na teoria, a palma está interessante para as indústrias de biodiesel, o que é um fator importante para a demanda mundial, só que os outros óleos também estão nos mesmos níveis, né, como a gente viu no slide anterior. Então, trazendo a parte de frete, que foi algo que afetou bem o mundo durante esse período pandêmico, algum histórico aqui do granel de óleo de palma da Malásia para Rotterdam, que é uma das principais rotas de óleo de palma do mundo, e o índice de container dry, né, porque muita coisa é movida em flexi-tank também. Então, os preços do granel, que eram trabalhados em níveis de $50, no período pós-guerra, começou a subir, e subiu 3 vezes mais aproximadamente, porque os donos de navios tinham que mudar suas rotas ali, muitos não podiam passar pela região do Mar Negro por conta do risco até então, e também por conta do aumento da demanda do granel, porque muitos migraram do container para cá. Em 2020, aqui, essa escalada de preço do container chegou até 10 vezes mais. Isso porque, enfim, durante o período de pandemia, menos pessoas trabalhando no porto, o container demorava mais para chegar na planta, demorava mais para descarregar e voltar para o porto vazio. E em 2021 começou a ter um desencontro muito forte entre oferta e demanda. A demanda mundial estava bem acelerada, todo mundo fazendo posição porque tinha medo, ninguém sabia o que ia acontecer de fato ainda. Então, a oferta de container crescia quase 4%, enquanto a demanda crescia quase 12%. Então, isso fez com que escalasse e que muitos migrassem para cá. Hoje, se a gente olha, o nível do container ele já está igual ao que era antes da pandemia, na prática mais barato, né, porque o custo financeiro hoje é bem maior do que antes, então hoje o container é mais barato, tem mais container disponível no mercado, só que muitos ficaram aqui pelo granel, que hoje está sendo trabalhado num preço 2 vezes mais. Claro que tem o fator combustível também, que subiu muito nesse período. E é isso. Vou trazer aqui para o nacional, né? Um fator, né, fora o que ele falou, né, um fator importante para a gente trazer aqui para a nossa realidade do Brasil, é acompanhar também o dólar, né? Quando a gente faz a paridade, né, para a gente concorrer com o mercado externo, a gente acompanha os níveis de dólar. Então, a gente pode ver que a gente saiu, antes da pandemia, de níveis aí abaixo de R$4, ou médio 4, e aí a gente chegou a bater quase R$6. Na hora que a gente coloca imposto, todos os fatores que ele comentou com relação aos aumentos, né, e converte junto com o dólar, a gente vê essa realidade aqui para o nosso mercado. Então, a gente vê palma bruta e refinada a níveis aqui... Deixa eu só... Onde é o... Do meio aqui? Esse, tá. Então, a gente vê os níveis aqui, a palma bruta em torno de uns R$2,80, R$2,90,
e a palma refinada em torno de uns 3,20, 3,30, às vezes 3,50, mais ou menos. Depois veio a primeira escalada de preços, né, por conta da oferta e demanda, e a gente pegou o primeiro pico aqui, um pouco em torno de uns R$ 7,00, 7,50, né, respectivamente. E depois, né, veio o outro fator que ele falou, que foi a guerra da Ucrânia, e aqui a gente já estava também com pouco produto, e a gente conseguiu atingir os níveis aí de a palma bruta em torno de uns R$ 8,50, R$ 9,00, e a refinada atingiu um pico maior aí de quase R$ 12,00 o quilo, né, colocado em São Paulo com imposto. A gente pode ver que a demanda pelo refinado, ela normalmente vem mais pelo alimento, né? Então, muita gente ainda focada na parte de alimento. E também o combustível foi um fator que levou bastante produto aí nessa época. O biocombustível, né? Desculpa. A mesma coisa a gente pode trazer para a realidade do palmiche, né? O palmiche bruto e o refinado. A gente saiu de preços aí abaixo de R$ 5,00 para R$ 10,00 no primeiro pico. Aqui nessa cadeia, a gente já tinha tido um pico de preço na época do déficit hídrico que teve, um pouco antes. E aqui a gente igualou, mas a gente ainda viu dar mais uma estilingada aqui para mais de R$ 15,00 o quilo no preço do óleo. Então, a gente pode ver que os preços triplicaram, tanto para a palma quanto para o palmiche. Aqui a gente tem também uma realidade do frete, né, que a gente estava comentando até lá fora com o pessoal. O frete ele saiu, né, por conta de todos os fatores, né, que a gente sabe de dificuldade, né, preço de pneu, que tem matéria-prima também vinda de fora, a gente tem um preço de mão de obra, né, o serviço aumentou, serviços também para caminhões, o próprio valor dos caminhões, seguros de carga, também contam bastante, né, porque quando o produto fica caro, a gente, infelizmente, vê roubos de mercadorias acontecendo, então as seguradoras não querem ficar no prejuízo, né, e aí acaba cobrando mais por isso. Então, aí a gente saiu de 650 toneladas para 850, que foi o pico, a média, né, que a gente tem trabalhado ultimamente, ainda nesse ano. A tendência é que volte, né, também com o recuo do diesel, mas não vai voltar aos patamares que estavam, justamente pelas dificuldades que a gente ainda encontra. Aqui eu coloquei aqui um comparativo da palma refinada contra o óleo de soja degomado. A gente pode ver que o spread, né, que a gente tinha entre as duas era bem pequeno, e hoje, com a queda lá que começou agora nesse ano, né, a partir de dezembro já começou a cair, né? Então a gente já vê aqui esses níveis e a gente vê que tem muito espaço ainda para a palma acompanhar quando comparado com a soja, né? Então a gente particularmente torce para que a soja volte a subir, né? Mas vamos acompanhar aí para ver como é que fica. Bom, falando em parte de demanda, a gente colocou 3 cases internacionais aqui por conta de tempo também, mas pegamos 3 maiores, Índia, China e Holanda, que é a principal porta de entrada da Europa hoje. Então, bom, quando a gente olha para as importações dos óleos vegetais na Índia, quando teve aquele pico no preço na segunda metade do ano passado, foi por conta que eles passaram a comprar muito, né, se posicionar fortemente ali em outubro, novembro. Então, é perceptível a queda da demanda deles de óleo de palma nesse ano de 2023, é uma queda bem relevante. Isso também por conta do aumento da importação dos soft oils, então óleo de soja e óleo de girassol. O fluxo ali do Mar Negro já deu uma melhorada, então a logística também ali de Rússia e Ucrânia para a Índia é bem próxima. E a soja aqui do Brasil também, que está saindo bastante coisa, né? Uma maneira do povo desafogar é vendendo para a Índia, que hoje é um dos maiores compradores. Então, com esse movimento,
de queda de importação. Mesmo assim, a gente tem um aumento de estoque de óleos vegetais muito importante, quase o dobro do que estava no mesmo período do ano passado, o que mostra uma desaceleração econômica bem importante ali na Índia, né? Quando a gente olha agora para as exportações de Malásia e Indonésia para a China e para Rotterdam, nos últimos 3 meses também a gente tem uma importação e exportação abaixo da média que eles estavam trabalhando. Mesma coisa para Rotterdam, pelo mesmo motivo, né? Muito soft oils no mercado físico. Então, muita gente comprando na Europa canola, na China está bem estocada e com soja. Bom, a maioria, né, já sabe as aplicações da palma, né? Mas a gente reforça que alimentos, né, são os potenciais consumidores, cosméticos, higiene e limpeza e biodiesel. Ambos os setores estão sofrendo com a baixa demanda, né? Então, a gente vai correndo para o pessoal de alimento, a gente está comprando pouquinho, estou sem consumo, estou com estoque cheio. Aí vai correndo lá para a parte de cosméticos, a mesma coisa. Higiene e limpeza, também estamos aqui comprando da mão para a boca, tentando sobreviver. E o biodiesel é um setor que ele costuma ter saída, né? Então, a gente, em tempos de estoques altos e pouca demanda nos outros segmentos, a gente costuma correr para o biodiesel para nivelar estoques. Porém, eles também estão com essa dificuldade, né? Hoje, o consumo deles está baixo. Clientes que a gente acabava atendendo a 2, 3, 4, 5 mil toneladas, né, no mês, hoje eles estão falando assim, essa semana aqui eu vou comprar 300 toneladas. Pô, você fala, caramba, cadê aquele consumo, né? Então, deu uma retraída forte. E não é só culpa deles, né? As distribuidoras que pegam também estão com consumo baixo, também estão barganhando, também estão esperando, porque os preços eles caem semana a semana. A nossa saída é realmente tentar esperar até o mercado realmente ajustar. Então, o que a gente acha? Voltando para o gráfico aqui do histórico, né, com comparativo de palma com soja, a gente pode ver, esse spread é o que vai nivelar. Então, quando tiver bem nivelado aí a palma com a soja, né, a gente espera que a soja suba e não a palma caia, mas quando tiver nivelado, aí a gente imagina que, sem grandes oscilações aí no mercado, a gente imagina que o mercado volte a se programar e fazer novas programações aí de compras maiores, né? Então, a gente está sempre, todas as palestras que eu falo, é difícil você adivinhar o futuro, mas a gente acompanha o dia a dia, a gente vê todas as notícias, a gente tenta trabalhar o mais rápido possível para poder levar as informações e os nossos parceiros tomarem as decisões que eles acharem melhor aí, ou as sugestões que a gente costuma dar. Bom, então, nossa perspectiva para o segundo semestre de 2023, muita gente está falando muito de El Niño, né? Então, é algo que se tornou muito especulativo aí no mundo todo. Cada semana é uma notícia, uma semana falando, não, El Niño não vai afetar tanta produção, ou na outra semana, não, El Niño vai afetar muito a produção na Indonésia. É uma incerteza muito grande ainda. As últimas notícias é que não vai afetar tanto, mas não passa de uma especulação, né? A gente tem que esperar aí o segundo semestre chegar para ver de fato o que vai acontecer. O mercado físico está extremamente pressionado pelos soft oils. Na Europa, realmente tem muita canola. Hoje mesmo saiu uma notícia que vai ter safra recorde de canola no mundo, mesmo com os problemas que teve o Canadá 2 anos atrás. Os principais consumidores de palma estão super estocados, igual a gente viu anteriormente. Então, a gente pega o estoque de Índia alto, China, União Europeia, os países também bem estocados.
E isso faz com que os estoques de Malásia e Indonésia vão subindo aí a cada mês, né? Só que pontos importantes para a gente considerar é a questão da má fertilização ali em 2019 e também em 2022, porque a saída ali de Rússia e Ucrânia era primordial por ali para o Sudeste Asiático. Inclusive, teve informações ali da região de Sumatra, na Indonésia, alguns casos de ganoderma, né? Algumas fotos que saíram, mas também é algo para a gente acompanhar. E, na questão internacional, a situação da Rússia e Ucrânia ainda não está resolvida, então, da mesma forma que aconteceu algo no começo de 2022, pode acontecer porque não tem nenhum acordo ainda. Tomara a Deus que não, né? Mas... e aí, no mercado nacional, a gente está na safra recorde de soja, óleo de palma, os estoques também estão cheios, e a nossa saída, a nossa perspectiva é que a demanda comece a melhorar aí a partir da nivelação dos preços mesmo. A gente teve a nova cota, né, do imposto de exportação, que saiu de 10 para 8 e para 150 mil toneladas, o imposto fica zerado, né, para a importação. E isso prejudica bastante os nossos preços do mercado nacional, né? Menos 8% para 150 mil toneladas de óleo. E os óleos, né, RSPO, né, muitas players grandes procurando produto mais sustentável, e está vindo muito de fora, aumentando cada vez mais. Isso é um ponto de atenção também para a gente ficar ligado. A questão da notícia, né, que a gente fala, que a gente lê, a gente estuda, numa análise que a gente fez, a produção mundial de óleos ela deve crescer em torno de 7%, enquanto a demanda vai crescer em torno de 4%. Ou seja, a gente vai ter 3% aí de sobra no mercado. A não ser que aconteça algum fator, né, que altere isso, a gente vai seguir com mais oferta do que demanda. Então, de novo, a atenção no dia a dia e tentar manter nossos clientes informados para ver se a gente consegue tomar a melhor decisão o mais rápido possível aí. Então, queria agradecer a presença de vocês e puxar. Uma das coisas que a gente costuma fazer é tentar levar soluções, né, de economia para os nossos parceiros. E, nesse momento, a gente vai tentar... Passa o slide. Além de agradecer aí o nosso contato, a gente vai chamar o Daniel, da SpecFit, que é um equipamento que tem ajudado muito na economia e na redução de custos de todos. Obrigado. Vou dar notícia boa, né? Porque só teve tristeza aí, né? Que velório. Bom, primeiramente, agradecer o Priante e o Heitor por terem cedido o espaço na palestra dele para poder falar sobre o uso da nossa tecnologia, como que o pessoal vem utilizando, como os nossos clientes vêm evoluindo no uso de ressonância magnética no mercado de palma. É desafiador, porque eu tenho só 15 minutos, mas vamos lá. E o segundo desafio é que eu sou físico, né? Eu sou físico de formação falando de óleo de palma. Então, se eu falar alguma coisa errada aqui, vocês me desculpem. Eu sempre uso isso como desculpa. Então, eu posso falar um monte de coisa errada aqui que ninguém me julga. Mas como que surgiu, né, um físico caiu no meio do mercado de óleo de palma? A gente desenvolveu, junto com a Embrapa, um equipamento que usa... a gente adaptou a tecnologia de ressonância magnética para o mercado de óleo de palma. E se hoje, a FIT é uma indústria brasileira, ela foi fundada no meio do meu doutorado, e se hoje a gente está presente em mais de 20 países, a gente tem muito que agradecer a Abrapalma, pela figura do Roberto, que ele que trouxe o desafio para a gente, assim, procurou a Embrapa, a gente é associado à Embrapa, o equipamento é uma tecnologia Embrapa.
trouxe o desafio para a gente de adaptar, né? Ele precisava medir teor de óleo no fruto e a gente desenvolveu juntos a gente desenvolveu a solução que adaptou o uso de ressonância magnética para o mercado de óleo de palma. Porque ressonância magnética é uma norma, né? É uma norma. A gente não está falando de um método que foi criado do nada, assim. Ele é uma norma certificada pela OCS, certificada pela ISO, pelo USDA, pelo MAPA. Então, falar assim, a ressonância não serve para medir teor de óleo, você está duvidando só da OCS, só da ISO, só da Embrapa, então é um pouco assim, de desconfiança excessiva, né? Mas o nosso trabalho foi levar essas normas para o óleo de palma, porque as amostras são bem mais desafiadoras, né? São bem mais complexas do que grãos e farelos. Mas a gente fez a nossa validação, e isso é a diferença que você vê quando você usa um equipamento, é a ressonância magnética, e você usa o Soxhlet. Tudo isso aqui é a mesma amostra, tá? E isso aqui é o resultado de teor de óleo. Então, você vê uma estabilidade nos resultados usando RMN e uma variação gigante usando Soxhlet. Então, quem ainda está usando Soxhlet tem isso aqui de referência para fazer o controle de processo, enquanto que quem está usando RMN tem essa estabilidade e confiança. Por causa disso, né, como a gente, eu esqueci de falar o principal, né, que, além de tudo, a análise aqui é em 30 segundos, enquanto aqui é em 4 horas no mínimo. Se for medir fruto, então, um mesocárpio, vai para mais de 10 horas e, dependendo da quantidade de amostra, vai para um dia inteiro. O certo é fazer 24 horas, pelo que está descrito na ISO. Com isso, o que tem acontecido é que o pessoal está usando como uma ferramenta de controle de perdas. Você, sem o equipamento, tem uma análise por dia, uma análise a cada turno. Aí, depois que instala o equipamento, você pode ter um monte de análise. E, devido à velocidade dela, você está monitorando em tempo real, praticamente. Em 30 segundos, você já sabe se uma prensa está com algum problema ou não, e já vai lá e ajusta. Tendo uma boa comunicação entre o laboratório e o processo, você consegue controlar as perdas. Então, isso aqui eu mostrei na OCS de 2022. É um caso que a gente, junto com uma empresa da Guatemala, a gente implementou o sistema Seis Sigma junto com os resultados do equipamento, e a gente pôde controlar. As perdas tão pequenas aqui, está difícil de ver, mas, no final das contas, a gente abaixou de 1,52 para 1,3 as perdas. Então, uma redução de 0,32% de perda. E como ele passou a analisar também os frutos, né, impulsionou os produtores a entregar frutos melhores. Isso fez com que a taxa de extração tenha aumentado 1% nesse cliente. Então, se você olhar, o equipamento se pagou em 3 meses de instalado. A gente percebe que, quando instala o equipamento, as perdas aumentam, mas não é o equipamento, é porque as perdas reais aparecem, porque você começa a medir mais, você começa a medir com uma maior precisão. Então, as perdas reais aparecem, mas depois, devido ao controle do processo, as perdas diminuem. E, com tudo isso, né, de tanto a gente aprender, a gente tem mais de 100 equipamentos instalados ao redor do mundo, em várias áreas. Então, até cerveja a gente trabalha, plástico, tudo. Então, dependendo da marca da cerveja, se vocês forem tomar, o controle de qualidade do malte é feito com o nosso equipamento. Mas não é culpa do equipamento se a cerveja é ruim. Tá? Então, como a gente desenvolve o hardware, o software, a gente desenvolve tudo, e a gente está sempre visitando e aprendendo, entende as dores da extratora, a gente acaba desenvolvendo novas ferramentas, como essa tela aqui de controle de processo. Aqui estão todos os históricos de análise do equipamento. Se você clica nas análises,
ele já calcula, você coloca os dados de produção, ele já calcula automaticamente a eficiência da extração, a taxa de extração. E eu deixei essa tela aqui de propósito, porque uma perda de 3,8 é muito alta, é uma perda excessivamente alta. Para comparar que uma taxa de extração de 28% nem sempre é um indicativo de como você está extraindo bem. Para olhar se o controle de processo está realmente funcionando, o importante é olhar a eficiência, porque a eficiência não depende do fruto, depende do processo. Aqui você já tem influência do fruto e do processo. Então, para o controle de perda, esse é o item mais importante. E aí a gente tem essa tela que a gente entrega aí para os nossos clientes, eles já selecionam e já têm os dados em tempo real se o processo dele está eficiente ou não. Outra coisa que a gente faz, como a empresa ela é multidisciplinar, a gente tem biólogo, tem físico, tem químico, tem engenheiro, tem cientista de computação, tem de tudo lá. A gente faz alguns experimentos interessantes, como esse, que a gente analisou 9 tipos de palma híbrida. A gente analisou tanto por RMN quanto por cromatografia gasosa. E a gente vê que até, só de olhar a foto, já vê que até a cor é diferente. Mas os resultados são bem interessantes, porque fazendo a curva de sólido deles, a gente vê curvas completamente diferentes entre os óleos. Então, o cliente recebe a palma, mesmo sabendo que ela é híbrida, ele não tem ideia de como vai ser o fracionamento, de como vai ser a aplicação desse óleo. Então, a conclusão desse trabalho aqui é que é interessante ele fazer sempre a curva de sólidos para saber se está mais com estearina, se tem mais oleína. E a gente, com o CG, mostrou para a gente por que tem essa diferença toda. E está aqui, né? A gente vê aqui no oleico e no palmítico, diferença de até 20% entre os óleos. Então, 20% de diferença de teor de oleico. E é tudo óleo de palma. E se observar bem, aí o iodo também, né? Iodo de 70, iodo de 50. E está meio bem correlacionado, né? O iodo alto, você tem aqui o menor palmítico, o iodo mais baixo, você tem o maior palmítico e o menor oleico. Então, talvez desse trabalho aqui a gente saia que realmente, né, a gente confirma que o iodo é um bom parâmetro como uma referência se vai ter mais sólido ou não. A gente observa que tem alguns valores até fora do que a Anvisa está querendo impor como óleo de palma. Então, assim, eles têm que rever, eles têm que olhar para esses dados e enxergar que isso é óleo de palma. Então, eles não podem simplesmente falar que isso aqui não é óleo de palma porque está com 2% a mais de oleico. Não pode, é óleo de palma, saiu de uma palmeira. E muito interessante também que a gente conseguiu fazer todas essas curvas de correlação por RMN. Então, a gente consegue medir todos aqueles parâmetros agora por RMN. É o mesmo equipamento, ele consegue medir o índice de iodo, consegue medir o oleico, o linoleico, o DOB teve uma boa correlação, até mesmo a acidez, e a gente também está trabalhando para medir a umidade, porque como a umidade é pouca, o equipamento tem um desafio maior de analisar. Então, a gente vem trabalhando para entregar mais tipos de análise, né, mais soluções para os nossos clientes. E isso é um trabalho que foi tão bem visto que eu apresentei ele esse ano lá em Denver, na OCS. E fui convidado para falar também na Eurofed Lipids, que é a OCS europeia. Por último, mas não menos importante, a gente continua desenvolvendo, né? Tem notícia boa e ruim, né, aqui, porque a ruim é que eu não posso dar detalhes desse trabalho, mas a boa é que a gente está trabalhando bem nessa aplicação, que é medir o teor de óleo o potencial direto no fruto, sem precisar picar, sem precisar fazer nada. Então, todo mundo que olha para mim, tem o spec fit, fala, poxa, não tem como medir sem picar. Bom, a gente espera que vai ter, porque isso aqui é da CN Palma, tá? Como medir o potencial no cacho. E é esse monte de conta. Hoje, a gente já substitui o Soxhlet,
então você tem uma facilidade grande de usar o equipamento que você não usa o Soxhlet para medir o potencial no cacho. Você economiza muitas horas através do uso do equipamento. Mas se a gente tiver êxito nesse desenvolvimento, tudo isso aqui vai embora. Você só vai precisar disso aqui, que já vai sair direto do equipamento, e aí você tem o potencial de óleo direto, fora que você não vai precisar picar, não vai precisar fazer mais nada desse... representatividade, como vai ser a seleção, isso tudo a gente ainda está estudando como fazer. Tá? Foi. É por isso que eu fiz questão de deixar aqui. Então, ó, você vai sair da Abrapalma e vai sair isso aqui junto. A gente já fez o teste de compatibilidade e, pelos 2 procedimentos, a gente já fez o potencial dar o mesmo resultado. O potencial de óleo externo, depois, no final, soma o externo com o interno, né, para dar os 20 e poucos %, mas a gente vê que o resultado é o mesmo. Então, está bem promissor, a gente está bem empolgado com isso. E, bom, era basicamente isso. Esse aqui é o nosso número de WhatsApp. Se vocês quiserem assim, ficar atento quando forem sair essas novas aplicações, vocês deem um alô lá, que o nosso time está sempre atento para responder essas perguntas, e eu também vou estar por aí. Então, novamente, obrigado pelo espaço para eu poder falar dessas novidades, obrigado pela Abrapalma de permitir que isso acontecesse. Obrigado.